Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Minha História, Minha Música, integrando o ser que sou. E hoje, no episódio 2 desta temporada, nós vamos trabalhar a música Amor que Adoece igual Amor que Cura, que é a faixa número 1 do álbum Travessia do Amor, A Origem. E essa música em especial, ela é de autoria minha e ela foi pensada para cumprir uma função educativa. Eu te convido, neste momento, a manter uma escuta atenta, com presença, porque essa música abre a travessia que a gente inicia agora. Minha história, minha música, integrando o ser que sou. Agora que você já sabe qual música que a gente vai trabalhar hoje, eu quero te fazer uma pergunta importante. Você já escutou a canção Amor que Adoece igual Amor que Cura por inteiro? Se ainda não, eu sugiro que assim que finalizar este episódio, você faça essa escuta completa. E você pode acessar essa canção através do e-book Travessia do Amor, A Origem, que está disponível na bio do meu Instagram, @AndressaToledoOficial, onde essa música ela vem acompanhada de exercícios e propostas de reflexão nesse e-book. Ou se você preferir, você pode ir direto lá no Spotify, aqui no Spotify, e pesquisar pelo álbum Travessia do Amor, A Origem, de Andressa Toledo. Essa música, ela é a faixa número 1 desse álbum. E aqui no podcast a gente vai escutar essa música por estrofes completas. Então cada estrofe vai abrir um tema e eu vou te acompanhar na compreensão do que ela revela. A proposta não é explicar a letra, mas aprofundar a escuta. Então bora escutar a primeira estrofe? Movimentos que se tornam crenças, se tornaram parte de nós. Transferência é um dos lemas, como forma de ajudar nosso sistema. Movimento inconsciente que rege as nossas mentes, porque estamos conectados ao nosso campo familiar. Essa primeira estrofe ela já apresenta o eixo central de toda a travessia. Quando a música diz movimentos que se tornam crenças, se tornaram parte de nós, ela está falando de algo muito concreto. A forma como a gente ama não nasce pronta. Ela é construída a partir das experiências emocionais que a gente vive, principalmente nas relações mais importantes da nossa história. E esses movimentos, eles vão se repetindo e aos poucos eles viram crenças. Crenças sobre o que é amar, sobre o que é ser amado, sobre o que a gente precisa fazer para pertencer. Isso, na maioria das vezes, não é consciente. A gente não escolhe essas crenças racionalmente, a gente aprende. Quando a letra fala que estamos conectados ao nosso campo familiar, não é para culpar a família nem para aprisionar a história. É para reconhecer que a forma como aprendemos a amar nasce em relações reais, com pessoas reais, com limites e recursos possíveis naquele momento. E essa travessia ela começa exatamente aqui, quando a gente entende que o amor ele é aprendido e por isso mesmo ele pode ser ressignificado. E até aqui a música ela nos mostra o campo das crenças emocionais. E agora ela começa então a avançar para outro nível. Vamos escutar então a próxima estrofe e depois a gente conversa sobre o movimento que ela revela. Quis te acompanhar para aliviar a dor da culpa ou do separar. Assim minha voz interna decidiu, eu sigo você por onde quer que vá, eu sigo você. Aqui a música entra num ponto muito sensível. Quando a letra diz, quis te acompanhar para aliviar a dor da culpa ou do separar, ela está falando de um amor que nasce do medo. Medo de perder, medo de causar dor, medo de ser responsável por uma separação. Então, quantas vezes amar virou acompanhar o outro para que ele não sofresse? Quantas vezes amar virou ficar para não sentir culpa? Quantas vezes amar virou sustentar algo pesado demais para não ser visto como quem abandona?
E quando a letra diz, eu sigo você por onde quer que vá, ela revela um tipo de amor que não é escolha consciente, é sobrevivência emocional. Aqui, amar começa a significar se apagar, se adaptar demais, se perder para não romper o vínculo. É nesse ponto que o amor começa a adoecer. Não porque amar seja errado, mas porque amar passa a exigir que alguém deixe de viver a própria vida. E é exatamente aqui que a música faz uma virada importante. E essa virada ela vai aparecer no refrão. Vamos escutar então o refrão por inteiro e depois a gente conversa sobre o que muda a partir daqui. Chegou a hora de me libertar. Minha vida preciso amar o mesmo amor que adoeceu. Ir agora me curar. Chegou a hora de me libertar. Minha vida preciso amar o mesmo amor que adoeceu. Ir agora. Chegou a hora de me libertar, minha vida preciso amar. Justamente nessa parte, ela não está falando de uma decisão simples ou uma decisão impulsiva. Ela está apontando para um processo de consciência. Libertar-se aqui não é romper com alguém, é romper com um modo automático de se relacionar. Um jeito de amar que foi aprendido ao longo da vida e que continua sendo repetido sem que a pessoa perceba. E é nesse ponto que vale trazer clareza, especialmente hoje, quando se fala tanto em uma chamada cultura narcisista. Quando a gente fala em narcisismo, é importante trazer alguns pontos. Porque hoje, na verdade, está sendo usado para tudo, né? Isso confunde em muitas ocasiões mais do que ajuda. Todo ser humano, de acordo com a perspectiva psicanalítica, tem narcisismo. O narcisismo saudável é o que sustenta a identidade, a autoestima e a autopreservação. Sem ele, a pessoa ela se perde no outro, ela se anula, ela aceita o que machuca para não ficar sozinha. Então o problema não é o narcisismo em si, o problema é como ele se organiza. O que a gente vê com frequência hoje são traços narcisistas aprendidos, construídos em contextos onde ser visto, amado ou reconhecido dependia de desempenho, de adaptação excessiva ou até mesmo de aprovação constante. Então esses traços aparecem, por exemplo, quando a pessoa precisa muito do olhar do outro para se sentir válida, quando a crítica é vivida como uma rejeição pessoal, quando o vínculo ele vira um lugar de compensação emocional. E aqui entra a ideia de controle. E é importante deixar isso claro. Não controle no sentido de manipulação consciente, mas como uma tentativa de reduzir a ansiedade, controlar a proximidade do outro, controlar a atenção que recebe, controlar o comportamento ou as escolhas do outro, porque a autonomia do outro ameaça a sensação de segurança emocional. Isso não é necessariamente um transtorno de personalidade, são estratégias emocionais aprendidas. E estratégias aprendidas podem ser revistas, desde que a pessoa ela consiga se olhar, se questionar e sustentar algum nível de autorreflexão. E é aqui que se diferencia do transtorno de personalidade narcisista, como ele é compreendido hoje na psiquiatria. Então, no transtorno, a gente não fala apenas de comportamentos isolados, mas de um padrão persistente, rígido, um padrão inflexível de funcionamento, que vai atravessar aí diferentes áreas da vida. Nesse caso, existe grande dificuldade de empatia, necessidade constante de validação, relações marcadas por uso emocional do outro, abuso emocional do outro e pouca capacidade de reconhecer a própria implicação nos conflitos. Então aqui não é só ambiente, existe também uma base temperamental, biológica, que torna esse funcionamento mais estruturado e menos flexível. Existe tratamento psicoterapêutico, mas ele exige tempo, adesão e algum grau de sofrimento que leve a pessoa a buscar ajuda. Então não é simples, não é rápido e nem é garantido. E é exatamente nesse ponto da música que a frase "o mesmo amor que adoeceu agora irá me curar" nos convida a refletir não como uma promessa fácil de cura, mas como um convite a olhar para como esse amor foi vivido até aqui. Porque enquanto eu não olho, eu repito,
Enquanto eu não reconheço os meus padrões, eu continuo entrando nas mesmas dinâmicas e mesmo dizendo que quero algo diferente. Já perceberam isso em algum? Eu quero que seja diferente, mas está fazendo as mesmas coisas. Então aqui vai entrar, inclusive, o amor próprio. E amor próprio é um conceito que costuma ser muito mal compreendido também. Ele não é egoísmo, não é indiferença, não é se colocar acima do outro. Isso é diferente. Amor próprio é a capacidade de se incluir na própria vida. E quando a pessoa ela começa a se perceber como alguém que existe na relação, que tem sentimentos, que tem limites, que tem necessidades, esses desejos, eles são legítimos. Não como alguém que só serve para sustentar, compreender, ceder ou aguentar. Uma pessoa em contato com o amor próprio, ela percebe quando algo machuca, reconhece quando ultrapassam os seus próprios limites ou quando ela mesma ultrapassa. Ela consegue dizer não sem precisar atacar o outro. Ela consegue permanecer em vínculo sem se abandonar. Isso é muito diferente do narcisismo. Enquanto o narcisismo ele busca no outro algo que falta internamente, que é uma validação, uma confirmação de valor, uma sensação de importância, o amor próprio é justamente o movimento de assumir internamente aquilo que antes era buscado fora. É por isso que o amor próprio ele não nasce rompendo relações, mas ele nasce mudando a postura dentro dessas relações. Então ele aparece quando a pessoa começa a se perguntar com bastante honestidade: onde que eu me perco para não perder no outro? Onde que eu me calo para não desagradar? Onde que eu confundo amor com medo de ficar só? E esse movimento ele não é acusação, ele é consciência. Amar a própria vida, como a música propõe, não é viver só para si, mas é para viver, é parar de viver, na verdade, contra si. É parar de se violentar emocionalmente para manter vínculos. É parar de confundir presença com sacrifício constante. É parar de chamar de amor aquilo que na prática é medo, é culpa ou é necessidade de pertencimento. E esse amor próprio, ele não surge de uma decisão rápida. Ele se constrói à medida que a pessoa olha para os próprios padrões, reconhece o que repete e começa a sustentar pequenas mudanças de posição. É nesse sentido que a frase "o mesmo amor que adoeceu agora irá me curar" pode ser escutada por aqui. Não como uma promessa mágica de cura, mas como um convite a olhar para a forma como se ama. O amor que adoeceu foi aquele vivido sem amor próprio, sem limite, sem escuta interna. O amor, ele começa a curar quando a pessoa passa a se tratar com o mesmo cuidado que ela sempre ofereceu ao outro. Quando a pessoa ela muda a própria postura interna. Quando ela deixa de amar contra si mesma e começa a amar a partir de si mesma. Isso não elimina o outro, isso não rompe automaticamente o vínculo, mas muda profundamente a forma de estar nele. E esse movimento, ele também começa a tocar em algo muito importante, a forma como eu me coloco nas relações. E não no sentido de qual é o meu papel no mundo, porque todos nós exercemos muitas funções ao longo da vida, função materna, função paterna, profissional, artística, afetiva. O ponto central aqui não é a função em si, mas o lugar que eu ocupo emocionalmente enquanto exerço essas funções e a postura que eu assumo dentro delas. Com esse olhar, que dialoga com reflexões importantes trazidas por Bert Hellinger, especialmente quando ele fala das ordens do amor, nos ajuda a perceber quando o amor começa a adoecer, porque a gente se perde de si tentando sustentar o outro. Aqui no refrão, a música nos convida apenas a perceber isso, a reconhecer esse movimento interno, sem julgamento, sem decisão precipitada, porque a organização desse lugar, essa compreensão mais profunda da postura que assumimos nas relações, é algo que a música ela vai aprofundar, sim, na próxima estrofe. Então agora a gente vai escutar a estrofe final e observar o que acontece quando essa consciência começa a pedir organização e escolha. E é a partir desse ponto, desse olhar mais honesto para si, para a própria postura, que a travessia segue adiante. Então, vamos escutar a estrofe final e observar o que acontece quando essa consciência começa de fato a se traduzir em escolha. Vamos lá.
Você pode me levar a desistir de viver tão bem, e a voz gritar: eu também vou contigo. A quem decida assumir o desejo de adoecer ou morrer, e assim dizer: eu vou por você. Cansei de sofrer, escolho viver e deixo você seguir. Por você eu fico e me comprometo a cuidar de mim. São nós do ontem e do hoje que impedem o nosso sucesso. Desfazer o emaranhado e deixar que cada um assuma o seu papel. Uau, forte, né? Quando a música diz: você pode me levar a desistir tão bem, a voz gritar: eu também vou contigo. Gente, ela não fala apenas de dor intensa. Ela fala de um ponto em que o sofrimento ele deixa de ser só sofrimento e começa a tocar numa perda de sentido. Então, existe aqui mais de uma leitura possível? Existe. Né? Nem sempre essa desistência ela vai aparecer como um desejo explícito de morrer. Às vezes ela aparece como uma vida que segue, mas carrega dentro de si um luto que não foi vivido. Um luto de um amor que foi aprendido daquele jeito. Um amor possível dentro daquela história, daquele sistema, daquelas referências. A pessoa, ela não rompe, ela não morre, mas também ela não vive plenamente. Ela segue sustentando internamente aquele vínculo como se ainda precisasse ser fiel a ele para continuar pertencendo. E esse é um ponto muito importante, porque na visão sistêmica, especialmente a partir das reflexões de Bert Hellinger, o pertencimento ele é uma força profunda. Muitas vezes por amor e por pertencimento, por querer pertencer, as pessoas repetem padrões que não são saudáveis, repetem formas de amar, repetem destinos, repetem sofrimentos, não porque querem sofrer, mas porque em algum nível sentem que fazer diferente seria trair o sistema. É como se o corpo e a vida dissessem: se eu for diferente, eu deixo de pertencer. Por isso que em alguns casos é mais fácil adoecer, repetir ou até se anular, se apagar, do que correr o risco de ser excluído. E é aqui que entra a importância do luto do amor aprendido. Vivenciar esse luto não significa rejeitar a história, nem desonrar quem veio antes. Pelo contrário, é reconhecer com humildade. Isso foi o que me foi possível receber. Isso foi o que eles puderam oferecer. E a partir desse reconhecimento, permitir-se aprender. Porque aprender não é julgar, aprender é integrar. E quando eu olho para aquilo que não foi saudável e escolho fazer diferente em mim, sem acusar, sem apontar, sem desprezar, eu não rompo com o sistema, eu expando o sistema, eu sigo pertencendo, mas agora com consciência. E isso não libera somente a minha vida, porque eu escolho com consciência o caminho que eu quero seguir, mas também libera a dos que vêm depois, porque eles passam a ter novas referências de comportamento. E é nesse ponto que a música avança quando ela diz desfazer o emaranhado e deixar que cada um assuma o seu papel. Desfazer o emaranhado não é romper com tudo, é organizar o que estava confuso. E muitas vezes o sofrimento se intensifica porque as pessoas estão ocupando lugares que não lhes cabem emocionalmente. Por isso, desfazer o emaranhado não é apenas um movimento simbólico, é também um movimento de cuidado com a própria vida. Quando cada um retorna ao seu lugar, o corpo lhe relaxa, as relações respiram e a energia que estava presa começa a circular de novo. Desfazer o emaranhado é começar a reconhecer com mais clareza o que é meu e o que é do outro, e o que não me cabe mais carregar. É permitir que cada um responda pela própria história, sem invasões, sem sobrecargas, sem confusão de lugares.
E é importante ressaltar que no contexto aqui desse episódio a gente vai apresentar esse olhar, mas a gente não vai aprofundar todas essas leis, né? Porque elas pedem tempo, vivência, cuidado. E para quem sentir que esse tema toca fundo sobre as leis do amor e quiser se aprofundar, né, nessas ordens do amor, nos movimentos de pertencimento, hierarquia, equilíbrio, eu ofereço um curso específico onde a gente trabalha isso com mais profundidade, que inclusive é o módulo 1 do Minha História, Minha Música, integrando o ser que sou. Esse convite fica aberto para quem sentir esse chamado. Tá bom? E o mais importante aqui é perceber que quando cada um volta para o seu lugar, o amor deixa de sufocar, então ele pode voltar a fluir. A música, ela fecha essa estrofe não prometendo que tudo se resolve, mas apontando um caminho possível quando o sofrimento é reconhecido e a relação, então, ela começa a se reorganizar. E na canção ela retoma novamente o refrão, ela repete o refrão com aquela intensidade, com aquela força. Né? Chegou a hora de me libertar, minha vida preciso amar. Vale a pena você escutar. E caminhando então para o final deste episódio, eu quero te convidar a dar o próximo passo dessa travessia, que é, depois de escutar esse episódio, você ir lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, e acessar o e-book que está disponível ali para que você possa realizar a atividade proposta para essa etapa. Mas um detalhe, antes de responder as perguntas, é muito importante que você faça algo primordial, que é escutar a música Amor que Adoece igual Amor que Cura na íntegra. E ela é a faixa número 1 do álbum Travessia do Amor, a origem. Você pode encontrá-la diretamente nas plataformas de música ou acessando o material indicado no e-book. E aqui no podcast a gente trabalhou principalmente o campo da palavra. A gente trouxe reflexões, conceitos, possíveis leituras da letra, né? Isso tudo ajuda a organizar o pensamento. Mas a música, ela acessa camadas que a palavra não alcança. Quando você escuta a canção, não é só a mente que escuta, o corpo também escuta, as emoções escutam, as memórias escutam, são acionadas. E é essa escuta mais profunda que vai te ajudar a responder as perguntas do e-book de forma menos automática e menos superficial. Então, escutar a música antes de responder aos exercícios permite que você perceba o que se movimenta em você, o que aperta, o que toca, o que ressoa, porque as perguntas elas não são para serem respondidas certinho, elas são para serem sentidas. Essa primeira escuta da música é como um aquecimento para o processo que começa agora, ela abre o campo. Então, ao longo dos próximos episódios, a gente vai olhar com mais profundidade para a sua história, para a sua criança, para a forma como o amor foi sendo construído e para os padrões que se repetem. Essa música inaugura tudo isso porque ela toca justamente na base, né? Como eu aprendi a amar e como esse amor se manifesta hoje na minha vida. Né? E até mesmo para que a gente consiga realizar todos os exercícios que são propostos, que a gente consiga escutar o podcast, todos os episódios, a gente precisa de também preparar internamente. Então o refrão dessa canção, Amor que Adoece igual Amor que Cura, ele potencializa muito isso em nós. Então escute quantas vezes for necessário, para que você entenda realmente e se permita cada vez mais libertar-se das amarras que muitas vezes você mesmo ou você mesma se colocou, tá? À medida que você for vivendo esse processo, seu nível de consciência ele vai se ampliando. E lá na frente, quando a gente voltar a essa mesma música, a escuta ela será outra. A música é a mesma, mas você não será. Então, por agora, o convite é simples e profundo ao mesmo tempo. Faça essa primeira escuta, responda as primeiras questões e entenda que este é um processo de autoconhecimento. É um processo vivo, dinâmico, que se constrói no tempo. Então, a travessia já começou. Corre lá, faz os seus exercícios, escuta a música com calma e presença e só depois parte para o próximo episódio, tá bom? Até lá!